Olá pessoal, meu nome é Tainara e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o Enem corrige sua prova. Você já deve ter passado por aquela situação em que você termina o Enem e vai comparar o seu número de acertos com o acerto dos seus colegas. Mas aí quando o Enem finalmente libera a nota de vocês, você percebe que aquele seu colega que acertou menos que você tem uma pontuação maior. E por que isso acontece, né? Você fica se perguntando, será que o Enem errou minha nota? Mas não é bem isso, a gente vai te explicar aqui o que aconteceu. O Enem é corrigido pela TRI, Teoria da Resposta ao Item. Ele é um pouquinho diferente dos vestibulares tradicionais, porque ele não leva em consideração apenas o número de acertos que você obteve na prova, mas também a coerência dos seus acertos. O Enem ele vai possuir questões com níveis diferentes de dificuldade, que a gente vai chamar de proficiências. E aí, através de modelos matemáticos muito inteligentes e complexos, ele consegue calcular a probabilidade de você acertar ou não essas questões, esses itens, e também consegue calcular aí a probabilidade de você ter chutado ou não uma determinada resposta. Para exemplificar, eu vou usar com vocês aqui uma metáfora. Imagina que um atirador de flechas, ele consegue aí acertar uma maçã, mas para facilitar a vida dele, eu vou colocar na segunda tentativa uma melancia. E aí ele vai errar essa melancia. O que eu vou tirar aí de conclusão? Que ele acertou aquela maçã ao acaso, porque é muito mais fácil acertar uma melancia do que uma maçã. E o Enem ele usa mais ou menos essa lógica com vocês. Quando vocês acertam uma questão muito difícil e erram uma questão muito fácil, o Enem vai entender que vocês chutaram, que vocês acertaram ao acaso. O Enem utiliza um modelo matemático criado lá em 1968 pelo matemático estatístico Bourbon. E nele são avaliados 3 pontos principais: a probabilidade de acerto, a dificuldade de cada item, cada questão, e também a habilidade do aluno, que a gente chama aqui de proficiência. Como eu falei para vocês, o Enem ele consegue sim calcular a probabilidade de chute aí em uma determinada questão. Como vocês podem ver aqui no gráfico, o eixo Y está falando para vocês aí sobre a probabilidade de acerto desse determinado item, dessa determinada questão. E o eixo X, a proficiência, então a habilidade que cada aluno necessita para acertar essa questão. E a curvinha S demonstra a dificuldade, fala um pouco sobre a dificuldade dessa questão para nós. E como demonstrado aqui, a gente vê que o participante A, ele possui aí uma nota 650, uma proficiência de 650, que foi dada aí segundo o padrão de acertos da prova dele. E se ele tem uma proficiência de 650, isso significa que ele tem quase aí 90% de chances de acertar essa questão aqui em evidência. Tá bom? E se vocês forem ver aí no restante do eixo X, um aluno que tirou lá mais ou menos 300, ele vai ter menos de 20% de chances de acertar esse item em questão. Tá bom, pessoal? Calma, eu sei que é muito difícil essa parte de matemática, mas o que a gente tira de conclusão nisso tudo? É que o Enem ele preza pela coerência pedagógica das suas respostas. Então não adianta você ir lá no dia da sua prova e escolher as questões mais difíceis achando que você vai ter uma pontuação maior, ou deixando as questões difíceis para responder primeiro e dando menos atenção às questões mais fáceis. Porque se você acertar as questões difíceis e não acertar as fáceis, o Enem vai te penalizar, porque ele vai entender que você está chutando e que você acertou ao acaso. Então é isso, pessoal. Na hora de fazer seu Enem, identifica lá as questões mais fáceis, resolva, depois as médias, depois as mais difíceis, para a sua prova ter coerência pedagógica. E se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, tá bom? Acesse os links que a gente deixou aqui na descrição para vocês, se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar o seu like aqui e também nos sigam nas redes sociais. Até mais com mais um Info Enem Dicas!